A moderna corporação multinacional é onipresente. Nada está longe demais. A UGS se sente em casa tanto aqui em Singapura como em Nova York, Paris, Bruxelas ou Madrid. Os homens de Howe ganharam há pouco concessões em Angola, na União Soviética, e têm esperanças na Coreia do Norte. Os perigos das grandes corporações já foram muito falados. Elas destroem o caráter nacional, têm um poder superior ao dos governos. Até mesmo os executivos das multinacionais estão preocupados. Quando eles se reúnem em festivais da empresa, eles ouvem sermões lidos por mestres norte-americanos sobre os problemas e perspectivas da corporação multinacional. E esses oradores estão sempre alarmados. Eu acho melhor, no entanto, ser um pouco cético. Ninguém duvida do poder de uma multinacional aqui em Singapura. As multinacionais trazem matéria-prima, combustível, bens de consumo, financiam a produção, manufaturam e levam embora o produto. Elas recriaram a cidade no modelo do Ocidente industrial. Mas ninguém se pergunta se isto é ruim. A Inglaterra também fez Singapura a imagem do Ocidente, e isso foi chamado de civilização. Significa também homogeneidade, tênis, cricket, bilhar, uísque escocês e revistas britânicas. O impacto da Philips e da Ford no banco Chase Manhattan é diferente, mas quem pode dizer que é pior? A grande corporação multinacional influencia os governos nacionais, mas o poder das corporações nacionais sobre os governantes é geralmente maior. É algo que não devemos esquecer. Assim também a perda da identidade nacional. Os franceses, alemães e ingleses afirmaram sua identidade na primeira metade deste século e o resultado foi a morte de milhões de pessoas em duas guerras. Eu acredito que o mercado comum europeu surgiu porque, milagrosamente, as pessoas começaram a ler Adam Smith 2 séculos depois que ele viveu. Quanto maior o mercado, maior o lucro. Com a divisão do trabalho, maior a eficiência do sistema internacional. É bem plausível acreditar que o mercado comum tenha surgido depois da Segunda Guerra Mundial, porque, com o crescimento das corporações multinacionais, as fronteiras nacionais se tornaram incômodas para elas. Elas tinham uma maneira melhor de manter a competição sob controle, já que muitas das grandes firmas controlavam seus competidores estrangeiros. Por que deveríamos chorar se a França e a Alemanha são hoje tão desnacionalizadas que já não podem alimentar as velhas animosidades, não podem se matar mutuamente? Quanto ao crescimento econômico, basta olhar em volta. Ele não teria sido realizado pelo cidadão comum, por mais criativo que fosse, ou até mesmo pelo Banco Mundial. O progresso foi obtido em grande parte pelo fato da Philips usar Singapura como base industrial. É sempre útil duvidar um pouco dos julgamentos gerais que dizem que tudo é bom ou que tudo é mau. A corporação multinacional é um desses casos. Mas a Philips não ignora as críticas que a imprensa faz às corporações multinacionais. Ela se autoproclama uma federação de organizações nacionais. Assim como os aviões trazem estadistas para Nova York ou Genebra, os jatos privados trazem os chefes de 50 companhias nacionais da Philips para reuniões internacionais. Eles vêm uma vez por ano. Não se reúnem na Holanda porque isto enfatizaria a origem holandesa da companhia. Eles se reúnem aqui em Uxi, na Suíça, para relatar as atividades do ano que passou
e discutir planos para os próximos 5 anos, trocar experiências sobre problemas administrativos comuns. Aqui estão reunidos os dirigentes de companhias nacionais e da cúpula de Eindhoven. Devo dizer que nós temos tentado muito mostrar aos funcionários governamentais a maneira pela qual contribuímos para a economia. Devo dizer que temos tido uma resposta muito favorável, porque frequentemente essas pessoas não conhecem ou são mal informadas sobre as grandes companhias. Mas quando elas descobrem o que fazemos, que contribuição damos, então muitas vezes elas tomam uma posição totalmente diferente. Mas como já dissemos, a Philips não é uma organização simples. Os chefes das companhias nacionais são nomeados por Eindhoven. Lá são aprovadas as aplicações de capital e os projetos de expansão. Depois é dada a liberdade de ação aos gerentes locais para fabricar, vender o máximo e se integrarem o melhor possível no ambiente local. Os departamentos técnicos para rádio, televisão e equipamento médico em Eindhoven estão em contato permanente com as companhias nacionais. Eles verificam cuidadosamente a qualidade, desempenho técnico e inovações. Se a Organização das Nações Unidas fosse parecida com a Philips, ela poderia ser chamada de federação. Poderia haver um governo mundial e estes homens fariam parte desse governo. Eu fui para o Uruguai, como gerente local da Philips. Meu chefe levou-me até lá. A aparência da companhia não impressionava muito. Então tivemos várias semanas de apresentações. Fizemos visitas. Fui conhecer o escritório e a equipe. Quando nos separamos no aeroporto, ele me disse: agora, meu jovem, você vai cuidar de 10 milhões de guilders. Depois partiu. Você sente um frio na barriga. O tremendo desafio de dirigir uma companhia onde você não colocou nenhum dinheiro seu. Ser responsável por todos os empregados. Isto é um desafio enorme e acontece no nível baixo. No nível baixo, eu torno a dizer, porque recentemente eu tive um encontro com A vida numa corporação é mais fácil de explicar do que viver. Para ver melhor o que ela envolve, nós viemos aqui à Califórnia, a este cenário arcadiano. A ética da corporação, como observei, é a ética de aceitar pressões. Um bom executivo é um homem que funciona bem sob pressão. A moderna corporação tem poder, mas ele é repartido de forma muito complexa. Na tecnoestrutura, todas as decisões exigem informações, conhecimento técnico e experiência de muitas pessoas. Para se ajustar às ideias dos outros, para aceitar sua informação e experiência, é necessário uma sensibilidade e autocontrole que muitos não têm. Por isso, o Instituto Esalen, aqui na Califórnia, ensina como o executivo pode controlar o estresse endêmico da vida na corporação e o autocontrole exigido pela divisão de poder. Desde 1965, as grandes corporações como IBM, Burroughs, Standard Oil da Califórnia, Memorex e o Imposto de Renda, o inquietante colega, mandam seus executivos aqui para Esalen. Um deles conta o que aprendeu. Eu vivia me enrolando mais que uma bola quando descobri Esalen há 4 anos. Consegui me desenrolar e voltar ao mundo real. Ainda estava muito complicado, mas já parecia mais um novelo de lã fofo e maleável. Um executivo tão liberado que trocou para sempre o terno com colete por uma calça jeans, deixou o cabelo crescer e ficou aqui como jardineiro. O mundo da tecnoestrutura é o mundo do exercício anônimo do poder.
Nem a psicologia, nem a vida sexual, nem mesmo os hábitos de higiene do executivo de uma grande corporação foram bem estudados. Mas o que Ezelon informa sobre as relações interpessoais e o exercício competitivo na divisão do poder numa corporação moderna é muito claro. Trata-se de perder ou ganhar durante todas as horas do dia. As pessoas atraídas por nosso tipo de trabalho estão orientadas para o sucesso. Podemos dizer que existe uma força natural que nos leva a ser mais tensos que uma pessoa numa posição mais relaxada. Portanto, eles aprendem a enfrentar resistências, resolver problemas suavemente, relaxar, aceitar a manipulação, serem dirigidos por outros, entrar na brincadeira e fugir da ética do trabalho. É um bálsamo para as tensões da vida na corporação. Pelo menos deve ser agradável sair da rotina diária da Standard Oil ou da Memorex. Funciona ou não, a verdade é que isso nos diz muito de um tipo de vida e de organização da qual queremos fugir. Assim como alguns casais que buscam maior harmonia e compreensão, também os membros de uma corporação querem uma vida melhor, pois a vida numa corporação é uma espécie de casamento sem sexo. Aí existe a mesma necessidade de compreensão, de civilizar e aperfeiçoar a associação e, acima de tudo, convencer cada indivíduo de que o poder individual deve se subordinar sem ressentimentos ao poder do grupo. A grande corporação veio para ficar. Os que desejam destruí-la, limitá-la às fronteiras nacionais, estão em guerra contra a história e a tirania das circunstâncias. As pessoas querem ver realizadas grandes tarefas. Extrair petróleo do Mar do Norte, automóveis para milhões de pessoas. E grandes tarefas exigem grandes organizações. A questão é como conviver com a moderna corporação, assegurando-lhe a autonomia de decisões que ela precisa e, ao mesmo tempo, estabelecendo as limitações capazes de assegurar o bem-estar coletivo. A indústria automobilística é o símbolo dos grandes negócios da grande corporação. Este restaurante aqui no subsolo do edifício da General Motors é um bom lugar para levantar estas questões. É uma espécie de monumento à indústria automobilística. A solução imediata está em regras nacionais fortes para proteger o interesse público. E também nos passos necessários para tornar as grandes corporações menos fechadas, transformá-las em organização pública e social. Um poder nacional forte é a tendência do nosso tempo. Algumas vezes não vemos o que está diante de nossos olhos. O que uma corporação pode fazer na água, no ar, na paisagem, na saúde e na segurança de seus consumidores, na verdade, é muito mais limitado do que há 10 anos. Ralph Nader não criou esta regulamentação. Foi a necessidade que criou Nader. Discute-se pouco sobre a reforma das grandes corporações, especialmente nos Estados Unidos. É quase uma questão de fé na livre empresa. A General Motors e a UGS são, afinal de contas, uma criação do homem e de Deus. Outras coisas podem ser melhoradas, mas estas são perfeitas. A mão divina guiou não apenas o religioso Glow, mas também o profano e secular Harold McMahon. Uma solução em debate que não me agrada é colocar representantes sindicais das minorias, das mulheres, nos conselhos diretores. Os conselhos, como já vimos, não têm poder. E seus membros, por melhores que sejam, mesmo no conselho, serão impotentes. Seria melhor eliminar estes organismos nas grandes firmas.
Eles poderiam ser substituídos por uma espécie de conselho de auditores públicos que ficariam fora das decisões administrativas, mas garantiriam o cumprimento das leis de interesse público, assegurariam a honestidade dos administradores e ratificariam as mudanças no alto comando, determinando trocas em caso de fracassos. Pode-se indagar quem representaria os acionistas. A resposta seria ninguém, como ocorre agora. Um acionista numa grande companhia não tem poder nem função. Poderíamos concluir que ele é obsoleto. Eu indenizaria estes acionistas com bônus e, a seguir, distribuiria os dividendos e ganhos de capital ao público. Isso, vocês dirão, é socialismo. E até pode ser que seja, mas é socialismo porque os grandes conglomerados, à medida em que se desenvolvem, tiram o poder dos donos e dos seus representantes e, portanto, se autossocializam. Eles também se socializam de outra maneira mais específica. Se uma empresa é suficientemente grande, não lhe é mais permitido fracassar e sair do negócio. A recente história da Lockheed, Rolls-Royce, Lancetral, Krupp, British Leyland e das grandes corretoras de Wall Street confirma esse ponto. Todas essas grandes firmas tiveram que ser socorridas pelo governo de um jeito ou de outro. O socialismo, quando chegar aos Estados Unidos, não será obra de políticos ou professores. O verdadeiro trabalho será feito e está sendo feito pelos executivos das grandes empresas. E isso Howard Small, o Howard da UGE, também havia dito. Senhoras e senhores, é chegada a hora de buscar novas áreas de cooperação entre o governo e a indústria. Sinto-me orgulhoso em anunciar que tal providência está sendo hoje tomada pela UGE. Assim como o resto da indústria americana, a UGE foi encurralada entre a elevação de custos e a renda dos passageiros. Não preciso lhes falar de todos os problemas. Como sabem, sugerimos que o governo encampe a linha. Ao invés disso, Washington, numa medida construtiva, prometeu um aumento dos subsídios e um apoio igualmente construtivo para o refinamento das dívidas a curto prazo e uma garantia de nossos novos bônus. Esse é o tipo de cooperação construtiva entre o governo e a indústria que deveria ser bem-vinda numa sociedade livre. É a nossa melhor garantia contra o avanço do socialismo. Vemos que o socialismo também já entrou na era da incerteza. Pode ser uma coisa para a UGE e outra bem diferente para o cidadão comum ou para o pobre. Wait for hours.